Arnold Schwarzenegger, uma lenda de Hollywood, um fisiculturista excepcional e um político ambicioso. Mas por trás do glamour de uma estrela de ação e da força de um governador poderoso, existem tragédias, decisões controversas e verdades ocultas que poucos conhecem. A história de Schwarzenegger não é apenas uma jornada da pobreza ao auge da fama, mas também uma batalha incessante contra o destino e seus próprios erros. Hoje, vamos mergulhar na verdade não contada de Arnold Schwarzenegger, uma história repleta de altos e baixos, amargura e lições para a vida inteira. Uma infância difícil e um pai abusivo. Arnold Schwarzenegger nasceu em 1947 na Áustria, crescendo em um lar marcado pela pobreza e pelo controle rígido, muitas vezes brutal, de seu pai, Gustav Schwarzenegger. Gustav, ex-oficial militar que se tornou chefe de polícia local, era conhecido por sua criação autoritária e impiedosa. De acordo com várias fontes, ele era um homem abusivo, tanto física quanto emocionalmente, deixando cicatrizes profundas no jovem Arnold. Desde pequeno, Arnold foi submetido a uma disciplina implacável. Seu pai acreditava firmemente em uma educação rigorosa e no treinamento físico, obrigando-o a realizar exercícios extenuantes e punindo-o severamente por qualquer deslize. No entanto, a dor física não era o único sofrimento que ele enfrentava. Dentro de sua própria casa, Arnold cresceu sentindo-se rejeitado, já que Gustav demonstrava abertamente sua preferência pelo filho mais velho, Meinhard. Enquanto Meinhard recebia carinho e reconhecimento, Arnold era tratado como uma figura secundária. Essa negligência constante deixou marcas emocionais profundas, fazendo com que ele se sentisse um estranho dentro da própria família. Apesar de ser o filho favorito, Meinhard também sofreu sob a pressão das expectativas e da disciplina inflexível do pai. Infelizmente, sua vida foi interrompida tragicamente em 1971, quando faleceu em um acidente de carro enquanto dirigia embriagado. Sua morte foi um golpe devastador para a família Schwarzenegger. Mas não foi o fim das perdas. Apenas um ano depois, Gustav Schwarzenegger faleceu, deixando para trás um legado de dor e relações destruídas. Um dos momentos mais controversos na vida de Arnold aconteceu após a morte de seu pai. Diferente do que muitos esperavam, ele decidiu não retornar à Áustria para o funeral de Gustav. Essa escolha chocou muitas pessoas e gerou especulações sobre a verdadeira extensão do conflito entre pai e filho. Para Arnold, não comparecer ao funeral não foi apenas um ato de rebeldia, mas uma forma de se distanciar de um passado repleto de traumas e sofrimento. Foi um posicionamento claro, uma recusa em ser definido pelo homem que tanto o atormentou. Embora Arnold tenha se tornado uma das figuras mais duras e resilientes de Hollywood e da política, as cicatrizes de sua infância nunca desapareceram completamente. O abuso, a negligência e as feridas emocionais moldaram sua personalidade, tornando-o determinado, disciplinado e extremamente independente, mas também carregando consigo um peso emocional profundo. Sua busca incansável pelo sucesso no fisiculturismo e no cinema pode ser interpretada como uma necessidade de provar seu valor, não apenas para o mundo, mas, talvez, principalmente para si mesmo. A realidade trágica dos primeiros anos de Arnold Schwarzenegger raramente é discutida em profundidade, mas teve um papel fundamental em sua trajetória. Sua infância não foi marcada pelo amor e pelo apoio, e sim pela sobrevivência. E embora ele tenha superado todas as adversidades e alcançado o topo, a escuridão de seu passado ainda permanece sob a superfície de seu incrível sucesso. Carreira no fisiculturismo e o caminho para Hollywood. Desde jovem, Arnold Schwarzenegger sabia que, se quisesse escapar da vida dura e empobrecida de sua cidade natal na Áustria, ele teria que traçar seu próprio caminho.
O fisiculturismo tornou-se sua fuga, sua paixão e, por fim, a chave para transformar sua vida. Com disciplina implacável e uma ética de trabalho incomparável, Arnold rapidamente se estabeleceu no mundo do fisiculturismo. Aos apenas 20 anos, conquistou o título de Mr. Universe, tornando-se o campeão mais jovem da história da competição. Mas aquilo era apenas o começo. Ele queria mais. Seu próximo objetivo era o Senhor, Olímpia, o título mais prestigioso do fisiculturismo profissional. Em 1970, aos 23 anos, Arnold venceu o campeonato pela primeira vez. Essa vitória marcou o início de seu domínio no esporte. Durante os anos 1970, ele governou completamente o mundo do fisiculturismo, conquistando um total de 7 títulos de Mr. Olympia e consolidando-se como uma lenda. No entanto, apesar de alcançar o auge do sucesso no fisiculturismo, Arnold estava longe de estar satisfeito. Para ele, o fisiculturismo era apenas um trampolim para algo maior, a fama em Hollywood. Ao chegar a Los Angeles, Arnold rapidamente percebeu que entrar na indústria cinematográfica seria muito mais difícil do que ele havia imaginado. Diretores de elenco e produtores eram céticos quanto ao seu potencial. Eles achavam que seu forte sotaque austríaco, seu sobrenome impronunciável e sua aparência excessivamente musculosa o impediriam de ser um protagonista. Disseram-lhe inúmeras vezes que ele nunca seria uma verdadeira estrela de cinema. Mas se havia algo que Arnold havia dominado, era provar que os outros estavam errados. Seu primeiro papel significativo veio em Conan, o Bárbaro. Embora o filme não tenha se tornado um clássico instantâneo, ele lhe proporcionou a oportunidade de destaque que tanto precisava. A verdadeira virada, no entanto, veio em 1984, quando ele conseguiu o papel que mudaria sua vida para sempre: o Exterminador do Futuro. Curiosamente, Arnold não foi a primeira escolha para interpretar o assassino cibernético. Na verdade, James Cameron originalmente queria que ele interpretasse Kyle Reese, o herói do filme. Mas depois de conhecê-lo, Cameron percebeu que Arnold havia nascido para ser o T-800, uma máquina de matar fria e sem emoções. O filme tornou-se um enorme sucesso, arrecadando mais de 78 milhões de dólares mundialmente e transformando Arnold em um nome conhecido. Sua agora icônica frase "Eu voltarei" tornou-se uma das mais famosas da história do cinema. Com sua recém-descoberta fama, Arnold consolidou-se como o maior astro de ação de Hollywood, estrelando uma série de sucessos de bilheteria, incluindo Comando para Matar, O Predador, O Sobrevivente, O Vingador do Futuro, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final e True Lies. Cada filme não apenas solidificou sua posição como um ator de primeira linha, mas também ajudou a definir a era de ouro dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Apesar de seu incrível sucesso, o lado sombrio da fama logo o alcançou. Acusações de comportamento inadequado, rumores de casos extraconjugais e a pressão intensa de ser um megastar de Hollywood começaram a cobrar seu preço. No final dos anos 1990, à medida que as preferências do público mudavam e os filmes de ação tradicionais começavam a perder popularidade, a carreira de Arnold também começou a perder força. Filmes como Batman e Robin e Fim dos Dias não conseguiram capturar a magia de seus sucessos anteriores. Reconhecendo que seu tempo como rei incontestável dos filmes de ação estava chegando ao fim, Arnold começou a buscar um novo caminho. Um caminho que o levaria além de Hollywood e diretamente para o mundo da política. Escândalos pessoais e o caso que despedaçou seu casamento. Apesar de seu imenso sucesso em Hollywood e na política, a vida pessoal de Arnold Schwarzenegger estava longe de ser perfeita. Por trás da imagem cuidadosamente construída de um homem de família dedicado e líder respeitado, seus segredos acabariam se tornando um dos escândalos mais chocantes da história das celebridades.
Em 1986, Schwarzenegger se casou com Maria Shriver, uma jornalista respeitada e membro da lendária família Kennedy. Sobrinha do presidente John F. Kennedy, Maria fazia parte de uma das dinastias políticas mais influentes dos Estados Unidos, e seu casamento com Arnold ajudou a solidificar sua reputação como algo além de um astro de cinema. Com ela ao seu lado, Schwarzenegger teve acesso a círculos políticos de elite e fortaleceu sua credibilidade enquanto se preparava para um futuro além de Hollywood. O casal parecia a união perfeita, um herói de ação icônico ao lado de uma mulher brilhante e bem conectada. Juntos, construíram uma vida admirável, criando 4 filhos e aparecendo publicamente como um exemplo de estabilidade e sucesso. Porém, por trás das aparências, a realidade era bem mais complicada. Mesmo antes do casamento, Arnold já havia sido acusado de infidelidade, e conforme sua fama crescia, também aumentavam os rumores sobre seu comportamento com mulheres. Ao longo dos anos, diversas mulheres relataram casos de conduta inadequada, especialmente durante sua carreira como ator. Embora ele tenha negado muitas dessas alegações, sua fama de mulherengo nunca desapareceu completamente. Maria, como muitas esposas de figuras públicas, permaneceu ao seu lado, mas as rachaduras no relacionamento já eram visíveis. O escândalo que destruiu definitivamente o casamento veio à tona em 2011, logo após Schwarzenegger deixar o cargo de governador da Califórnia. Em uma revelação chocante, Arnold admitiu que havia tido um filho fora do casamento com Mildred Baena, uma governanta que trabalhou por anos em sua casa. O filho, Joseph Baena, nasceu em 1997, o que significava que Arnold manteve esse segredo por mais de uma década, enquanto ainda se apresentava publicamente como um marido e pai dedicado. A verdade veio à tona de maneira dramática. Maria Shriver teria ficado desconfiada à medida que Joseph crescia e começava a se parecer cada vez mais com Arnold. Quando finalmente o confrontou, Schwarzenegger não teve escolha a não ser confessar. A revelação devastou Maria, que imediatamente saiu de casa e pediu o divórcio, encerrando de forma abrupta o casamento de 25 anos. A notícia causou um verdadeiro choque na mídia e no público. Os fãs que admiravam Schwarzenegger por sua disciplina e determinação agora viam um lado completamente diferente. Um homem marcado pela traição e engano. A imprensa explorou cada detalhe do escândalo, retratando Arnold como um marido infiel que traiu não apenas sua esposa, mas toda sua família. Maria, por outro lado, recebeu um apoio massivo por sua postura diante da situação, sendo elogiada por sua dignidade e força diante da humilhação pública. Após o escândalo, Schwarzenegger admitiu publicamente seu erro, expressando profundo arrependimento pela dor que causou. Ele descreveu a traição como o maior fracasso de sua vida e reconheceu o impacto irreparável em seu casamento. No entanto, ele também assumiu a responsabilidade pelo filho, Joseph, e ao longo dos anos trabalhou para construir um relacionamento com ele. Com o tempo, os dois desenvolveram um laço forte, e Arnold passou a mentorar Joseph no fisiculturismo e apoiar seus sonhos profissionais. Apesar do escândalo, a carreira de Schwarzenegger permaneceu relativamente intacta. Embora suas ambições políticas tenham chegado ao fim, ele continuou atuando em Hollywood e focou na reconstrução de sua vida pessoal. No entanto, a traição a Maria Shriver permanece uma das maiores manchas de seu legado. Por mais conquistas que tenha acumulado, esse episódio de falha pessoal sempre será um capítulo marcante na complexa e controversa história de Arnold Schwarzenegger. Uma carreira política controversa. Arnold Schwarzenegger nunca se contentou em ser apenas um astro de ação. Ele queria provar que era mais do que um ícone de Hollywood. Ele queria ser um líder. Em 2003, ele chocou o mundo ao anunciar sua candidatura para governador da Califórnia,
durante uma aparição no The Tonight Show with Jay Leno. Com sua imensa popularidade, personalidade carismática e uma campanha baseada em promessas de reforma e recuperação econômica, Schwarzenegger venceu com facilidade a eleição revogatória da Califórnia, tornando-se o 38º governador do estado. No entanto, governar a Califórnia, uma das maiores economias do mundo, se mostrou um desafio muito maior do que qualquer papel de blockbuster que ele já havia assumido. Quase imediatamente, Schwarzenegger enfrentou enormes pressões ao tentar lidar com graves problemas financeiros e divisões políticas no estado. Embora tenha começado com altos índices de aprovação, seu mandato rapidamente se transformou em um campo de batalha repleto de polêmicas e desafios políticos. Uma de suas decisões mais controversas foi sua oposição à Proposição 66, uma emenda proposta à Three Strikes Law da Califórnia. Essa lei impunha penas obrigatórias severas para reincidentes, muitas vezes condenando indivíduos à prisão perpétua por crimes menores cometidos como terceira infração. A Proposição 66 visava modificar essa regra, garantindo que apenas crimes graves e violentos contassem para a terceira infração. No entanto, Schwarzenegger se opôs veementemente à medida, alegando que sua aprovação resultaria na libertação de 26 mil criminosos, perigosos e estupradores. Sua postura rígida gerou intensa crítica, com muitos acusando-o de alarmismo político para obter vantagem eleitoral, em vez de abordar preocupações legítimas sobre o encarceramento em massa. Outro grande revés em sua carreira política aconteceu em 2005, quando sofreu uma derrota humilhante em uma eleição especial. Schwarzenegger propôs 4 iniciativas de reforma visando mudanças no orçamento da Califórnia, no sistema de redistritamento, nas políticas de estabilidade dos professores e na influência dos sindicatos. No entanto, os eleitores rejeitaram todas as 4 propostas, marcando um dos maiores fracassos de seu governo. Reconhecendo a derrota, Schwarzenegger afirmou: "Você não pode vencer quando a oposição gasta 160 milhões de dólares para te derrotar." Seu prestígio político sofreu um golpe significativo e seus índices de aprovação começaram a cair, enquanto os californianos passaram a questionar sua eficácia como líder. Apesar desse revés, Schwarzenegger conseguiu se recuperar em 2006, vencendo a reeleição com uma vitória esmagadora. No entanto, seu segundo mandato foi marcado por uma mudança radical em sua abordagem política. Reconhecendo a crescente polarização entre democratas e republicanos, ele se posicionou como um centrista. Uma de suas decisões mais polêmicas foi a nomeação de Susan Kennedy, uma democrata, como sua chefe de gabinete. A decisão enfureceu muitos de seus aliados republicanos, que viram isso como uma traição aos princípios conservadores. Schwarzenegger também mudou seu foco para políticas ambientais, um movimento inesperado para alguém que antes era visto como um aliado dos interesses empresariais. Ele se tornou um defensor das mudanças climáticas e assinou a Global Warming Solutions Act de 2006, tornando a Califórnia o primeiro estado do Silérgensachsua a limitar as emissões de gases do efeito estufa. Enquanto ambientalistas o elogiaram, conservadores viram isso como mais um sinal de que Schwarzenegger estava abandonando suas raízes republicanas. Quando deixou o cargo em 2011, Schwarzenegger havia se transformado de um forasteiro político em uma figura profundamente polarizadora. Seu governo foi marcado por reformas ousadas e grandes controvérsias, e sua mudança ideológica de conservador linha dura para pragmático centrista deixou muitos questionando sua verdadeira identidade política. Enquanto alguns o viam como um líder que evoluiu, outros o enxergavam como um governador inconsistente que teve dificuldades para cumprir suas promessas. Ambições políticas não realizadas.
Após deixar o cargo em 2011, houve muita especulação sobre o que Arnold Schwarzenegger faria a seguir no cenário político. Muitos acreditavam que ele concorreria a uma vaga no Senado dos IMEA, enquanto outros até teorizavam que ele poderia tentar alterar a Constituição dos IMEA para permitir que cidadãos estrangeiros, como ele, pudessem concorrer à presidência dos Estados Unidos. Com seu carisma, fama internacional e experiência política, alguns o viam como uma força poderosa na política nacional. No entanto, essas ambições nunca se concretizaram. Um dos maiores obstáculos foi a própria Constituição dos EUA, que explicitamente exige que apenas cidadãos natos possam concorrer à presidência. Embora houvesse rumores sobre possíveis iniciativas para mudar essa regra, isso era amplamente considerado politicamente impossível. Mesmo que Schwarzenegger tivesse almejado uma vaga no Senado, sua reputação política em declínio e seus escândalos pessoais tornavam essa candidatura improvável de obter sucesso. O maior golpe para seu futuro político, no entanto, não foi legal. Foi pessoal. O escândalo envolvendo seu caso extraconjugal e seu filho secreto com Mildred Baena prejudicou gravemente sua imagem. Antes visto como um líder carismático, capaz de unir diferentes ideologias, Schwarzenegger passou a ser percebido por muitos como alguém sem credibilidade. Seu casamento com Maria Shriver, membro da influente família Kennedy, havia lhe conferido prestígio político, mas após o divórcio, sua posição entre os eleitores democratas, muitos dos quais admiravam sua postura bipartidária, se enfraqueceu consideravelmente. Apesar das chances reduzidas de um retorno político, Schwarzenegger continuou ativo em discussões políticas globais, especialmente sobre mudanças climáticas. Muito antes de deixar o cargo, ele já havia tornado as políticas ambientais uma parte essencial de seu legado. Em 2007, recebeu o prêmio European Voice por seus esforços no combate ao aquecimento global e, mesmo após o fim de seu mandato como governador, seguiu defendendo iniciativas de energia limpa. Ele frequentemente discursava em cúpulas internacionais, incentivando líderes mundiais a adotarem medidas mais rigorosas contra as mudanças climáticas. No entanto, embora essas iniciativas tenham reforçado sua imagem entre ambientalistas, elas não foram suficientes para restaurar seu status político de outrora. Schwarzenegger já foi visto como o governador herói de ação da Califórnia, um republicano que atraía eleitores de ambos os lados. Mas quando deixou o cargo, o cenário político havia mudado, e seus próprios erros lhe custaram a confiança do público. Embora tenha permanecido um defensor ativo de questões ambientais e políticas, seu sonho de desempenhar um papel maior na política americana acabou se dissipando. A vida de Arnold Schwarzenegger tem sido uma jornada de altos inacreditáveis e quedas devastadoras. De uma infância difícil à ascensão como ícone de Hollywood, do sucesso político aos escândalos pessoais, sua história é marcada por ambição, resiliência e controvérsia. Apesar dos desafios, ele continua se reinventando, provando que até as figuras mais poderosas não estão imunes ao fracasso, nem incapazes de redenção. Mas e você? O que acha? Schwarzenegger conseguiu reconstruir sua imagem ou seus erros do passado sempre irão ofuscar suas conquistas? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa análise, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!